Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula passada nós deduzimos a equação do movimento para um fluido real e nós chegamos lá na forma diferencial da equação de Euler, né, ou Euler. E aí a gente adotou algumas hipóteses simplificadoras, então consideramos um fluido ideal, por exemplo, e aí a gente conseguia tirar aquela parte da tensão cisalhante, da resistência ao escoamento. Então, aí a gente, com essas simplificações, nós acabamos chegando na equação de Bernoulli, ou equação da energia, para um fluido ideal. Nós vimos também, né, os conceitos de linha piezométrica, linha de energia. E na aula de hoje, a gente vai trabalhar ainda com a equação de Euler, que nós desenvolvemos na aula passada, só que agora a gente vai aplicar aquela equação para um escoamento segundo uma linha de corrente. Então, lembrem lá do conceito de linha de corrente, nós vamos aplicar a equação entre dois pontos de um escoamento que está seguindo uma linha de corrente, sem simplificar, né? Então, nós vamos chegar lá na equação de Bernoulli para o escoamento de um fluido real. Então, considerando aí as perdas de carga, né, a ação da tensão cisalhante. Vamos também ver a equação da energia para um tubo de corrente e, por fim, nós vamos ver o escoamento através de bombas e de turbinas. Então, vamos lá que a aula de hoje tá boa. Continuando aí nossos estudos da hidrodinâmica, né, que é a parte que estuda o movimento dos fluidos e as suas causas, vamos aí continuar analisando aquela equação de Euler que nós vimos na última aula. Então, na aula de hoje, nós vamos ver, né, desenvolver a equação integral do escoamento segundo uma linha de corrente, a equação de Bernoulli para o escoamento de um fluido real, a equação da energia aplicada ao escoamento segundo um tubo de corrente e o escoamento através de bombas e turbinas. Então, vamos lá. Supondo que o escoamento ele ocorre segundo uma linha de corrente, como a gente já viu o conceito lá de linha de corrente, né? E supondo dois pontos sobre essa linha de corrente em um dado instante t, então, para o mesmo instante, eu pego dois pontos numa linha de corrente. Eu posso escrever, conforme nós vimos, a equação diferencial do movimento do fluido que nós vimos na última aula. Então, está aqui a equação diferencial do movimento de um fluido. Essa equação leva em consideração a variação da pressão ao longo de S, né, que é a trajetória, a variação da velocidade ao longo de S e a variação da energia potencial ao longo de S. E também leva em conta a parcela, né, da resistência ao escoamento e a parcela de aceleração do movimento. Então, se eu tiver um movimento que a velocidade varia com o tempo, essa parcela vai estar considerada nesse termo diferencial. Bom, dividindo a equação que nós vimos anteriormente, se nós dividirmos ela membro a membro pela gravidade, desprezando as variações da massa específica, ρ, e da gravidade, nós vamos ter que essa equação, né, dividindo pela gravidade, isso aqui vira o peso específico, certo? Como a soma das derivadas é igual à derivada da soma das parcelas, a gente escreve essa equação nessa forma aqui, né? A soma das derivadas é a derivada da soma. Então, agrupamos aqui os termos, né? Termos de energia, termos de resistência e termos de variação da velocidade com o tempo. Então, a gente pode observar que cada parcela tem o significado de força por unidade de peso, né? Já que a gente tem aqui o peso específico, né? Portanto, essas grandezas, elas são adimensionais. Multiplicando, então, a equação anterior por um ds, eu vou ter aqueles termos multiplicados aqui pelo ds, né? E aí, os produtos aqui representam o trabalho que cada uma das forças envolvidas desenvolveu ao longo da linha de corrente por unidade de peso de fluido para efetuar um deslocamento infinitesimal
de comprimento ds. Então, quanto as forças aqui desenvolveram, né? Qual foi o trabalho para levar a energia do ponto P, P1, até o ponto P2. Para somar todos os trabalhos realizados para que o ponto P percorra da linha de corrente desde o ponto P1 até o ponto P2, basta integrar todos os membros dessa equação, né? E aí eu vou ter essa expressão aqui. Então, eu vou integrar do ponto 1 até o ponto 2 em ds, né? Um deslocamento infinitesimal ao longo da linha de corrente. Bom, calculando cada uma das integrais, a equação vai ficar, né? Então, eu tenho lá o primeiro termo, que é aquele termo que vai nos dar a energia do fluido, né? Que leva em consideração a energia da potencial, energia de pressão, energia de velocidade. Se eu integrar, eu vou chegar numa expressão desse tipo, né? Bom, essa equação aqui representa o trabalho devido às forças cisalhantes por unidade de peso de fluido para que o ponto seja deslocado desde P1 até P2, né, através da linha de corrente. Essa integral ela vai precisar ser calculada caso a caso e corresponde à energia perdida por atrito por unidade de peso de fluido, né? E de agora em diante nós vamos chamar essa expressão aqui da integral de perda de carga entre os pontos 1 e 2. Bom, e aqui nós temos o termo, né, de integração da variação da velocidade com o tempo. Nessa integral aqui, a gravidade ela não varia com ds e também a aceleração local, dv/dt, ela não varia com s. Então, a gente pode tirar para fora da integral. Então, eu vou ficar com o termo dessa forma, né? Então, chego aqui nessa expressão aqui. Substituindo, então, os valores calculados de cada parcela na equação original, a gente chega numa expressão desse tipo. Então, nós temos aquela primeira parcela, aquele primeira equação da integração, depois a equação da perda de carga, que deve ser calculada caso a caso, né? A gente chama de perda de carga, está englobando aquela integral, então a gente não resolve a integral, a gente vai colocar um termo aqui, que vai incluir as perdas de carga, e aqui o termo da aceleração local, né? E aí, nós vamos chegar na equação da energia em termos finitos para o escoamento de um fluido real, que acontece segundo uma linha de corrente. Então, a equação é essa daqui, né? Reorganizando os termos para ficar melhor da gente entender. Se o escoamento, além dessas características que a gente acabou de discutir, ele ainda for permanente, nós conseguimos, e aí nenhuma das propriedades vão variar com o tempo, então, aí a gente pode zerar essa parcela aqui. E é isso que a gente vai discutir no próximo item, que é a equação de Bernoulli para um fluido real. Então, considerando o escoamento permanente, um fluido real ou um fluido real incompressível, além disso, então, esse fluido ele tem tensão cisalhante, ele tem viscosidade que não é desprezível e a sua massa específica, ela não varia, né? Ele vai ser analisado segundo uma linha de corrente e nós vamos considerar um regime permanente, ou seja, não há aceleração local. E aí a gente chega nessa expressão, né? A gente zera aquele termo de aceleração local. Essa expressão, essa equação, ela expressa o conteúdo da equação de Bernoulli quando for aplicada para o escoamento de um fluido real, incompressível e em regime permanente, que se dá, então, ao longo de uma linha de corrente. Bom, e aí a gente tem aquela figura famosa que a gente viu na última aula, que nos dá, então, as linhas de energia, né? Nós temos a linha de energia aqui, que é a soma das energias potencial, gravitacional, energia devido à pressão e energia devido à velocidade. Então, se eu quantificar ponto a ponto a minha energia, eu vou conseguir desenhar a linha de energia. Eu tenho a linha piezométrica, que vai ser a quantificação da
carga piezométrica, que é Z mais P sobre gama. Então, se eu quantificar ao longo do escoamento os valores de Z mais P sobre gama ponto a ponto, eu vou estar determinando a minha linha piezométrica, certo? Aqui a gente tem a nossa linha de corrente do fluido, né? Dada aqui por S. Eu sempre vou ter um plano horizontal de referência, que a partir desse plano eu vou medir todas as minhas coordenadas. Então, eu vou partir a minha medição, né? Nesse ponto aqui eu tenho cota igual a 0, e aí eu vou me referenciar sempre a este plano horizontal de referência. E eu tenho um plano de carga efetivo, né? Que é o plano horizontal traçado a partir da energia total correspondente ao ponto de maior energia no domínio do fluido que eu estou estudando. Então, nos fluidos reais, devido à existência da perda de carga, né, que é a perda de energia por atrito, a linha de energia ela vai sempre decrescer no sentido do escoamento, a não ser que em algum ponto do escoamento haja introdução ou retirada de energia, como é o caso do escoamento com bombas e turbinas, né? Então, vamos imaginar que, eventualmente, eu tinha uma energia coincidente aqui com o plano de carga efetivo, né? Tinha a mesma energia. E aí, a diferença entre o plano de carga efetivo e a linha de energia é dada pela perda de carga. Então, a linha de energia, o plano de carga efetivo é a energia total que eu tinha no meu escoamento, né? E aí eu vou ter, devido ao atrito do fluido com a tubulação, eu vou ter uma perda de carga aí, né? E que vai dar essa diferença aqui entre o plano de carga efetivo e a linha de energia, tá bom? Quando nós estamos falando, né, em termos de pressões relativas, a linha piezométrica ela pode estar tanto acima, abaixo ou coincidir com a linha de corrente. Então, ela pode estar aqui onde ela está, acima. Isso indica que eu tenho uma pressão maior do que a pressão atmosférica, né? Então, eu tenho uma pressão na tubulação que ela é superior à pressão atmosférica. Ela pode estar abaixo, que nesse caso, eu vou ter uma pressão na tubulação inferior à pressão atmosférica, então vai estar acontecendo um vácuo na minha tubulação. Isso caracteriza os escoamentos em condutos forçados, né? Quando a linha de energia ela está ou acima ou abaixo da tubulação, da linha de corrente. É que eu estou fazendo coincidir a tubulação com a linha de corrente. Já no terceiro caso, em que a linha de energia, a linha piezométrica, ela coincide com a linha de corrente. Nesse caso, a pressão aqui é igual à pressão atmosférica, que é o caso dos escoamentos livres em canais, que a gente não tem pressão acima nem abaixo da pressão atmosférica, que a pressão que age sobre o fluido é a própria pressão atmosférica. Esse é o objeto de estudo da hidráulica 2. Na hidráulica 1, nós estudamos aqui esses dois primeiros casos. Quando a velocidade é constante ao longo de todo o escoamento, a linha de energia vai ser sempre paralela à linha piezométrica. Para situações, né, em que a tubulação ela não varia o seu diâmetro, quando a seção transversal da tubulação é constante, a velocidade não muda. Portanto, as linhas de energia são paralelas, a linha de energia é paralela à linha piezométrica. No caso de ter mudança na seção transversal do escoamento, aí essa característica deixa de ser verdadeira. Na prática, a linha piezométrica ela pode ser visualizada com a instalação de piezômetros abertos para a atmosfera. Então, se eu instalar aqui está a minha tubulação, eu estou vendo ela de frente. Se eu instalar nessa tubulação um piezômetro, o fluido que está escoando aqui dentro, ele vai entrar no meu piezômetro e vai subir até uma determinada altura. Essa altura é a própria carga de pressão por unidade de volume, de peso de fluido, né? H aqui é igual ao P sobre gama. Essa é a carga piezométrica. Então, os piezômetros são utilizados para medir
carga piezométrica. O líquido ele vai subir até que a coluna piezométrica se equilibre com a pressão no ponto, e essa pressão, quando a gente tem, né, piezômetros, ela é denominada pressão estática. Quando houver pressões negativas no eixo da tubulação, nesse caso vai haver um abaixamento da coluna piezométrica de uma altura correspondente à pressão negativa reinante. Nesse caso, é possível instalar um tubo em U para fazer a avaliação da pressão no escoamento. Quando a gente quer fazer a medição da carga de velocidade, né, daquele V ao quadrado sobre 2G do nosso fluido, a gente pode utilizar a instalação de um tubo de Pitot. Quando se instala um tubo de pequeno diâmetro com a extremidade inicial alinhada com a direção do escoamento, então a diferença do tubo de Pitot para o piezômetro é que o tubo de Pitot ele está alinhado aqui. Então, o fluido ele vai entrar com uma certa velocidade dentro do meu tubo de Pitot. Já o piezômetro, ele é acoplado à parede do escoamento, né? Então, não tem velocidade. A velocidade na parede é zero, então ele não entra com velocidade. Já aqui ele tem uma velocidadezinha. E aí, o líquido ele vai subir no tubo até que uma nova coluna piezométrica se iguale com a nova pressão, né? E aí, essa pressão a gente chama de pressão dinâmica ou pressão total. É mais fácil visualizar essa situação nessa figura aqui, ó. Aqui a gente tem um piezômetro, que está medindo a linha piezométrica em azul, e aqui nós temos um tubo de Pitot, que ele é inserido na direção do escoamento. Então, entra aqui um fluido com uma certa velocidade, certo? Esse fluido ele vai subir aqui, né? Vai formar uma coluna dentro do meu tubo de Pitot. E aí, eu vou ter até aqui a carga piezométrica, P sobre gama, e daqui, quer dizer, até a linha piezométrica. E daqui até aqui, eu tenho V ao quadrado sobre 2G. Então, se eu utilizar os dois aparelhos, eu consigo avaliar a velocidade do escoamento, né? Porque P sobre gama eu já vou ter pelo piezômetro, e aí eu consigo avaliar a velocidade. Lembrando que quando a gente está medindo a pressão dessa forma, nós vamos ter que a pressão se denomina pressão dinâmica ou pressão total, né? A pressão dinâmica é a pressão devido à carga de pressão mesmo, mais a pressão causada pela velocidade, né? Então, somando aí essas duas parcelas. Então, a pressão total, ou a pressão dinâmica, ela é maior do que a pressão estática em decorrência da velocidade ela ter se tornado nula bem próxima à boca do tubo, em decorrência da formação de um ponto de estagnação. Assim, a coluna piezométrica é maior do que no caso da pressão estática, a gente já viu. Nos casos em que a pressão for negativa, nós vamos observar um abaixamento da coluna piezométrica da altura correspondente, né? Lembrando aqui que nós temos que Z mais P sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G é igual a uma constante. Bom, agora nós vamos observar a equação da energia segundo um tubo de corrente. Quando nós deduzimos a equação da energia entre uma linha de corrente, ou seja, né, entre dois pontos da linha de corrente, nós não estávamos considerando a variação da velocidade que ocorre perpendicularmente à direção do escoamento. E há uma variação da velocidade, como nós vimos lá em fenômenos de transporte, essa velocidade varia na direção transversal, né? A velocidade, e aí ela vai variar, né, de acordo com uma parábola, um perfil, dessa forma aqui. A velocidade de equilíbrio acontece longe do contorno sólido, onde a tensão cisalhante é nula. Essa condição ocorre no eixo do tubo ou a meia distância do escoamento entre as placas paralelas. Então, só no caso aqui, né, em que a gente tem o eixo do tubo, que a gente tem a velocidade de equilíbrio para o escoamento, né? Nos outros pontos, nós temos variação da velocidade com o raio R.
Nos escoamentos em tubulações, os valores da pressão, da massa específica e da carga piezométrica, eles podem variar um pouco, permitindo aí a utilização de valores médios. Então, a gente sabe que varia um pouco e é possível aproximá-los a um valor médio, tanto pressão, quanto massa específica, quanto carga piezométrica. Então, a rigor, existe uma variação dos valores dessas grandezas para cada linha de corrente que eu estou considerando. Considerando aí um escoamento ao longo de um tubo de correntes, a gente sabe que a velocidade ela varia conforme o raio da tubulação, né? Então, à medida que eu me afasto da parede da tubulação, eu tenho um aumento da velocidade, e à medida que eu vou chegando para o centro da tubulação, essa velocidade ela vai tornando-se máxima, né? Então, a velocidade varia com R, ou seja, o raio da tubulação. E aí, isso daí vai me descrever o perfil de velocidade do escoamento ao longo da transversal. Então, vamos considerar aí, em que R igual a zero, eu vou ter um centro do tubo. E aí, a velocidade é igual à velocidade no centro, né? VC, a velocidade nesse ponto aqui. R igual a Rzão, eu tenho a parede do tubo em que a velocidade é igual a zero, né? Porque o fluido está em contato com a tubulação, que está estagnada. Pelo princípio da aderência, eu tenho velocidade nula. R é uma posição genérica em relação ao centro da tubulação e em R eu tenho uma velocidade V. Y é uma posição genérica em relação à parede da tubulação e em Y eu tenho uma velocidade V, né? Então, Y ele começa daqui da parede superior e vai até, né? Ele vai variando desde a parede superior até embaixo, e o meu R ele tem início aqui no centro da tubulação e ele varia aqui para cima, tá bom? Só observar essa referência aqui. E aí eu tenho que Y é igual a Rzão menos Rzinho, portanto, dy é igual a menos drzinho, né? Menos a variação do raio. Observando aqui, então, a minha seção transversal de frente, eu tenho, ao longo de um dr, pegar um elemento, né, pequeno aqui do raio, e eu vou avaliar qual que é a velocidade nesse dr, que a velocidade sai de zero, ela vai aumentando até VC, neste ponto aqui, tá bom? Esse elemento dr aqui, ele tem uma área dA. Para o escoamento em que V é igual a uma função do raio, eu vou ter que a vazão é igual à integral da velocidade na área. A gente já viu isso lá. A velocidade média vai ser igual a vazão dividido pela área, ou então, velocidade média é igual a 1 sobre área vezes a vazão, que é dada por essa integral aqui, né? Bom, essa expressão representa a velocidade de um escoamento médio idealizado de valor constante V sobre toda a seção transversal da tubulação. A energia cinética para o escoamento real, né, ou seja, a energia das partículas que atravessam uma área elementar dA, onde a velocidade é Vzinho e a posição é Rzinho, vai ser dada, né, energia cinética, né, um infinitesimal da energia cinética é meio de mv ao quadrado, né, ou da derivada do infinitesimal da massa vezes a velocidade ao quadrado. A taxa de variação da energia cinética das partículas que atravessam a área elementar da seção transversal ao escoamento na unidade de tempo, né, a variação da energia cinética com o tempo, é aquela expressão sobre dt, ou então é essa expressão aqui, a gente faz um pontinho, né, quando a gente está expressando em termos de taxa, né, de variação. Então, dm ponto é dm dt, que é ρv vezes dA, né? Então, o infinitesimal da taxa de variação da energia cinética é igual a meio de ρv ao cubo vezes dA. A taxa de variação com o tempo da energia cinética das partículas que atravessam toda a seção transversal do escoamento é a integral daquele dEc, né? Ponto.
Integrando, a gente tem a variação da energia cinética com o tempo. Beleza. A energia cinética para o escoamento médio, ou seja, em que velocidade vai ser igual a V médio, que é uma constante. Então, nós vamos ter aí que a taxa de variação com o tempo da energia cinética das partículas de fluido que atravessam toda a seção transversal ao escoamento médio é dada por, considerando aqui a velocidade como sendo a velocidade média do escoamento. E aí a gente tem que a taxa de variação da energia cinética das partículas é dada por essa expressão, em termos do escoamento médio. Então, nós fizemos em termos do escoamento médio e em termos do escoamento considerando um drzinho, Para que a taxa de variação da energia cinética do escoamento real, calculada pela expressão 1, seja igual à taxa de variação da energia cinética do escoamento, calculada pelaquela equação 2, considerando o escoamento médio, é necessário o uso de um coeficiente alfa. E nós vamos chamar esse coeficiente de Coriolis, que é o fator de correção da energia cinética. E a gente tem que o coeficiente alfa é a energia cinética em termos do escoamento em Rzinho, da realidade do escoamento, sobre a energia cinética dada aqui pelo escoamento médio, simplificando a massa específica, enfim, as coisas que são semelhantes. No geral, alfa, ou coeficiente de Coriolis, é maior ou igual a 1 para escoamentos de fluidos reais. Para o escoamento em que a velocidade V é constante, então alfa é igual a 1, significa que eu não tenho diferença entre a energia cinética da variação das partículas com a energia cinética dada pelo escoamento médio. Para o escoamento laminar, alfa é aproximadamente 2 e para escoamento turbulento, alfa fica em torno de 1,05 a 1,1, muito próximo de 1 aí também. Em termos da quantidade de movimento, nós vamos ter o quê? Para uma massa m que tiver uma velocidade v, nós temos que a quantidade de movimento dessa partícula é igual a m vezes v, Lembrando aí em termos de vetor. Considerando apenas o módulo da quantidade de movimento das partículas que atravessam uma área dA do escoamento real, nós vamos ter que o infinitesimal da variação da quantidade de movimento é igual a dm vezes v. A taxa de variação da quantidade de movimento das partículas que atravessam a área elementar da seção transversal ao escoamento na unidade de tempo é dada por. Então, aqui eu tenho escrevendo aqui em termos de taxa, Então, a gente sabe que taxa, a gente usa o pontinho. Então, a gente chega nessa expressão aqui. A taxa de variação com o tempo da quantidade de movimento das partículas que atravessam toda a seção transversal do escoamento é dada por essa expressão aqui, em termos de integral. A taxa de variação com o tempo da quantidade de movimento das partículas de fluido que atravessam toda a seção transversal do escoamento ao escoamento médio é dada, considerando então agora a velocidade em termos de velocidade média ao escoamento. Aí a gente tem a taxa de variação da quantidade de movimento. Para que a taxa de variação da quantidade de movimento do escoamento real, calculada pela equação anterior, seja igual à taxa de variação da quantidade de movimento do escoamento médio, calculada pela equação dada ali, pela velocidade média, é necessário o uso de um coeficiente beta, que nós vamos chamar de coeficiente de Boussinesq, que aí é o chamado fator de correção da quantidade de movimento. Esse coeficiente ele é dado pela integral de v ao quadrado na área, dividido por velocidade média ao quadrado vezes área. No geral, o coeficiente de Boussinesq é maior ou igual a 1 para o escoamento de fluido real. Para escoamento de velocidade constante, beta é igual a 1. Para o escoamento laminar, beta é igual a 4/3. Para o escoamento turbulento, beta fica em torno de 1,02 a 1,04. Para escoamento laminar ou turbulento em tubulações de seções circulares, é possível obter
alfa em função de beta ou vice-versa. E aí a gente tem essa expressão aqui. Dessa forma, é possível chegar, então, na equação geral da energia, na forma integral, para um escoamento médio, então, em termos de velocidade média, só que a gente leva em consideração a variação da velocidade média ao longo da seção transversal, porque a gente sabe que a velocidade varia ao longo da seção transversal, né? Então, em termos da velocidade média, considerando aqui a variação dessa velocidade, a gente tem a equação da energia, né, para um escoamento médio que ocorre ao longo de um tubo de corrente. Então, essa daqui é a equação da energia mais completa que nós temos. Aqui a gente considera a variação da velocidade ao longo da seção transversal do meu tubo. Nós temos a perda de carga, que a gente considera ao longo do escoamento, a perda de energia por atrito, dada aqui por essa parcela, e nós consideramos também a parcela de variação da aceleração do movimento, né? Aqui considerando a variação da velocidade em relação ao tempo, né? No caso de um escoamento não permanente. Agora nós vamos falar do escoamento com bombas e turbinas. Nos escoamentos dos fluidos, podem ocorrer situações nas quais a energia está sendo introduzida ou retirada em pontos específicos. Isso é possível graças a máquinas hidráulicas que têm a capacidade de alterar a linha de energia do escoamento. As bombas são máquinas hidráulicas que têm a capacidade de introduzir energia ao escoamento. E as turbinas são capazes de retirar energia do escoamento. Seja um escoamento de um líquido num sistema composto por duas tubulações de diâmetros D e D', entre as quais existe uma bomba hidráulica. Sejam dois pontos do escoamento, um na entrada da bomba e outro na sua saída. Então, nós temos aqui o escoamento de um fluido, ele escoa numa tubulação de diâmetro D, passa por uma bomba e sai aqui na tubulação de diâmetro D'. Aqui nós temos a entrada da bomba, dada pelo ponto E a saída da bomba, dada pelo ponto S, tá? Como há introdução de energia no escoamento, dada pela bomba, a energia por unidade de peso do líquido na saída é maior que a energia por unidade de peso do líquido na entrada. E aí a gente observa uma elevação da linha de energia. Observem aqui que a bomba promove uma elevação abrupta da linha de energia. Então, desde a entrada até a saída, essa linha de energia, ela aumenta significativamente. Esse aumento é dado aí pela energia fornecida pela bomba. Então, observe aqui que nessa ilustração que o D', o diâmetro da tubulação de recalque, ele é menor do que o diâmetro da tubulação de sucção, de forma que a velocidade V' é maior do que a velocidade V, tá? Pela equação da continuidade, a gente tem essa relação. Se o diâmetro é menor, a velocidade tem que aumentar. O que torna as linhas piezométricas de energia mais distantes na tubulação de recalque. Então, vamos voltar lá para a gente ver como que ficou a distância entre as tubulações. Ó, a linha de energia está aqui na tubulação de recalque e a linha piezométrica está aqui. O que as separa? V² sobre 2G, então depende da velocidade. Como a velocidade no trecho aqui, né, na tubulação de recalque, ela é maior do que a velocidade na tubulação de sucção, então essa distância na tubulação de recalque, ela é maior, né? A energia introduzida é utilizada na elevação da pressão e na elevação da velocidade do escoamento do líquido. Então, a energia introduzida pela bomba vai ser utilizada para elevar a pressão e a velocidade. Então, nós vamos ter o seguinte: na entrada, nós temos que a velocidade do escoamento é igual à velocidade VE, né? Velocidade na entrada é uma velocidade média V. A carga cinética, então, é igual a VE² sobre 2G. A pressão é PE, pressão na entrada, então a carga piezométrica, PE sobre gama.
A cota é ZE, o diâmetro é DE e a vazão é vazão Q. Velocidade na saída, VS, ou V'. A carga cinética, então, vai ser VS ao quadrado sobre 2G. A pressão, PS. A carga piezométrica, PS sobre gama. Cota ZS, diâmetro DS. Aqui tá errado, DS. E a vazão não muda, né? Vazão a mesma, vazão Q. A equação de Bernoulli, portanto, aplicada entre a entrada E e a saída S da bomba, então eu tenho dois pontos, ponto 1 e o ponto 2, eu vou aplicar a equação de Bernoulli entre esses dois pontos. No ponto 1, que é o ponto E, o que eu tenho de energia? Eu tenho a energia potencial por gravitacional, ZE, energia devido à pressão, PE sobre gama, e energia devido à velocidade, VE. Do ponto E para o ponto S, eu tenho uma energia adicionada devido à bomba, que é a energia da bomba. Então, eu tenho ainda adição da energia da bomba. Isso daqui é igual à energia que eu tenho lá no ponto 2, né? Que é um ponto de maior energia. No ponto 2, eu tenho a cota ZS, PS sobre gama e VS ao quadrado sobre 2G, sendo EB a energia que a bomba introduz no escoamento por unidade de peso do fluido. Então, a carga total na entrada da bomba era ZE mais PE sobre gama mais VE ao quadrado sobre 2G. A carga total na saída da bomba é ZS mais PS sobre gama mais VS ao quadrado sobre 2G. O balanço de energia, eu tenho que a carga total na entrada mais a energia fornecida pela bomba é igual à carga total na saída. Logo, a energia introduzida pela bomba para cada unidade de peso de líquido que está escoando vai ser a energia na saída menos a energia total na entrada. Fácil, né? Bom, a gente vai ter aí unidade, né? Unidade do peso específico é Newton por metro cúbico, unidade de vazão, metro cúbico por segundo, tudo isso no sistema internacional. Unidade da energia da bomba é Newton vezes metro por Newton, ou então metro, né? Então, unidade da energia da bomba é dada em metro, simplesmente. A potência útil ou potência efetiva de uma bomba, né? Ou seja, energia introduzida pela bomba no escoamento por unidade de tempo é dada pela potência útil é igual ao peso específico vezes a vazão vezes energia da bomba. A unidade é a unidade do produto de todos esses termos, né? E eu tenho unidade no sistema internacional, Newton vezes metro por segundo, ou então joules por segundo, Newton vezes metro joule, dividido por segundo, que no sistema internacional recebe o nome de watt. Como há perda de energia no processo, constata-se que a potência que a bomba absorve do sistema, PB, potência da bomba, ela deve ser maior do que a potência introduzida da bomba no escoamento. Então, a gente sabe que tem perdas de energia no processo de funcionamento da bomba. Então, a potência da própria bomba, que é aquela potência nominal, ela é maior do que a potência útil, que a bomba consegue entregar efetivamente no escoamento. Então, aí a gente vai ter o conceito de rendimento de uma bomba, né? Que é a relação entre a potência útil e a potência da bomba. Então, matematicamente, o rendimento é a potência útil dividido pela potência da bomba. O rendimento, muitas vezes, ele é expresso em termos percentuais, né? Então, a gente tem que multiplicar aí por 100 para escrever esse rendimento em termos percentuais. Então, a potência da bomba, que vai ser dada por potência útil dividido pelo rendimento, né? Então, potência útil é gama vezes vazão vezes energia da bomba dividido pelo rendimento. Então, essa daqui é a potência da bomba que eu tenho que comprar para que ela me entregue uma potência útil que eu estou utilizando nas minhas contas. Uma bomba com 100% de eficiência, e aí a gente vai ter que o neta, né, igual a 1, e a potência da bomba é igual à potência útil.
Unidade de potência da bomba no sistema internacional é o watt. É usual fornecer essa potência em kilowatt, ou então também no sistema técnico, né, a gente tem aí a potência da bomba em quilograma-força vezes metro por segundo. Também temos o cavalo-vapor, né? Um cavalo-vapor é igual a 736 watts. E aí a gente pode ter, né, a potência da bomba já escrita para sair em termos de cavalo-vapor. Ou então horsepower, né? E um horsepower é igual a 744 watts. E aqui a expressão para a potência da bomba já sair com a unidade expressa em horsepower, entrando aqui com as unidades, né? Peso específico em quilograma-força por metro cúbico, vazão em metro cúbico por segundo e energia da bomba em metros. Bom, a turbina, ela retira a energia do meu escoamento. Então, quando o escoamento ocorre na presença de uma turbina hidráulica, observa-se a retirada da energia do escoamento, de forma que a energia na entrada da turbina é maior que a energia na sua saída. Isso se aplica para utilizar a energia de fluidos para gerar energia, né? Seja energia elétrica, por exemplo, hidrelétricas, a gente utiliza turbinas, né? A gente tira a energia do escoamento para para provocar a energia elétrica. Então, aí a gente vai observar uma queda na linha de energia devido à energia retirada pela turbina. Essa energia retirada é utilizada para a realização de trabalho mecânico disponível no eixo da turbina. Então, aqui muda. A linha de energia agora, ela vem lá em cima, né? E aí, com a turbina, eu provoco aqui um abaixamento na minha linha de energia. Eu retiro a energia do meu escoamento. A energia por unidade de peso do líquido na saída é menor do que a energia por unidade de peso do líquido na entrada, caracterizando aí um declínio da linha de energia. Então, para a turbina, nós temos na entrada, né, todos os termos aqui com subíndice E, e na saída todos os termos com subíndice S. Aqui novamente está errado. A vazão é a mesma. Então, a equação de Bernoulli entre a entrada e a saída, nós temos na entrada essa energia. E aí, como a retirada da energia do escoamento, eu tenho que subtrair a energia retirada pela turbina, né? Então, menos energia da turbina, que vai ser igual à energia na saída. Então, T é a energia retirada do escoamento pela turbina por unidade de peso de fluido. As cargas totais na entrada da turbina e na sua saída continuam sendo definidas da mesma forma que na bomba. Então, carga total não muda. Nesse caso, através do balanço da energia, a gente vai ter que a energia total na entrada menos a energia da turbina é igual à energia total na saída. Então, a retirada pela turbina de energia, né, por cada unidade de peso de líquido que está sendo escoado, a gente tem que a energia retirada pela turbina é igual à energia na entrada menos a energia na saída. Então, as unidades das grandezas envolvidas são as mesmas as que a gente viu lá para a bomba, né? Então, a gente tem que a potência útil ou efetiva de uma turbina é a energia retirada do escoamento pela turbina por unidade de tempo. Então, é gama vezes Q vezes energia da turbina. No processo de retirada de energia do escoamento, certamente ocorrerão perdas, de forma que a energia fornecida pela turbina, medida disponível no seu eixo, será menor que a energia retirada do escoamento. Então, a potência da turbina nominal, ela é menor do que a potência útil da turbina, né? Então, aí a gente tem que o rendimento de uma turbina é a energia fornecida no seu eixo pela energia retirada do escoamento
ambas por unidade de tempo, escrita matematicamente como sendo potência total da turbina, né? Dividido pela potência útil, né? Aquela que está sendo entregue para a água, e aqui a potência do eixo da turbina. O rendimento também vai ser expresso em percentual, então basta multiplicar por 100. Então, a potência vai ser gama vezes Q vezes a energia da turbina vezes o rendimento. Uma turbina com 100% de eficiência, potência total é igual à potência útil. Unidade no SI é em watts, né? É usual fornecer também em quilowatts. Então, a gente aqui só dividir por 1000 para fornecer a potência em quilowatts. No sistema técnico, a potência sendo expressa em termos de cavalo, né? Cavalos, ou horsepower. Observações. No escoamento uniforme permanente, a equação geral para o escoamento entre dois pontos, né? Pontos 1 e 2, vai ser Z1, aqui, esse termo aqui, no ponto 1, mais energia da bomba, menos energia fornecida pela turbina, mais energia no ponto 2, mais as perdas de carga. Sem bomba, energia da bomba é zero, sem turbina, energia da turbina é zero. Se o escoamento for de um tubo ideal, a perda de carga é zero, né? Não se esquecer de aplicar a equação de Bernoulli sempre no sentido do escoamento. Então, se o escoamento ocorre do ponto 1 para o ponto 2, eu aplico Bernoulli entre 1 e 2, certo? Se o escoamento for de 2 para 1, aqui eu vou mudar. Aqui vai virar tudo 2, o índice, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu espero que vocês estudem bastante essa matéria. Qualquer dúvida, me procurem e até a próxima aula.